no exercício 1, ele diz que numa PG, a razão de razão positiva, o primeiro termo é igual ao dobro da razão. Ou seja, a gente pode dizer que o A1 é igual a 2Q, que é o dobro da razão. E ainda diz que a soma dos dois primeiros termos é 24. Ou seja, A1 mais A2 é igual a 24, certo? Tá. Só que a gente sabe que o A2 é o que? É o próprio A1 vezes a razão, que dá 24. E por consequência, a gente substituindo tudo, vamos ter 2Q, 2 vezes a razão, mais 2 vezes a razão vezes a razão, que dá razão ao quadrado, que é igual a 24. Isso daqui nada mais é do que uma equação de segundo grau. Vamos ajeitar ela aqui, ó, 2Q ao quadrado mais 2Q, 24 passa para cá, sinal trocado, e a gente obtém esta equação aqui. Para resolver ela, basta utilizar Bhaskara. Então vamos lá para o nosso Bhaskara. Calculando delta. Delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 24. Delta é igual a 4 menos com menos mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 24, 192. O delta vai dar 196, se não te surpreender, é uma raiz exata, então vai ficar um número bonitinho no Bhaskara. Então x é igual a menos b, nosso b é 2, então fica menos 2, mais ou menos a raiz de 196 sobre 2a. Nosso a é 2, posso observar aqui, 2 vezes 2 dá 4. A gente obtém então que x é igual a menos 2, mais ou menos 196, a raiz de 196 dá 16. Aliás, 14 sobre 4. E aqui vão ser as duas raízes possíveis, tá? De x, que na verdade é o q. Então vamos ajeitar aqui, q é igual a menos 2 mais 14 sobre 4, que dá 12 sobre 4, que dá 3. Como ele fala que a razão é positiva, então a gente nem vai fazer com menos, e essa já é a resposta diretamente. Bom, na atividade 2, ele fala que entre os números 1458 e 2 são interpolados 5 termos de modo a obter uma PG. Tá? Ou seja, então você tem 1458, você vai multiplicando pela razão, você vai obtendo o próximo termo, até finalmente chegar no 2. E ele pergunta quem é a razão. Para achar a razão, a gente tem que utilizar essa informação que, como ele interpola 5 termos e já tem 2, então essa sequência vai ter um total de 7 termos. Ou seja, o N é igual a 7. Nós temos a informação do primeiro termo, que é o 1458, e com isso a gente já consegue descobrir quem é a razão.
Pela fórmula do termo geral, a gente tem que AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? No caso AN, que eu esqueci de falar, vai ser o último termo. Então AN vai ser o último termo 2. A gente tem então 3 elementos da fórmula. E a gente consegue calcular o quarto elemento, que é o que a gente quer calcular, a razão. Então basta substituir os valores. 1452 é igual a 1458 vezes a razão elevado a 7 menos 1, dá 6. Isolando a razão, temos que Q elevado a 6 é igual a 2 elevado a 1458. Como temos aqui a razão elevada a 6, então a gente tem uma equação exponencial. Como que a gente resolve a equação exponencial? A gente simplifica o máximo que der a fração. No caso aqui vai dar 1 sobre 729. Então, o número grande que aparecer, a gente fatora. Fatorando, isso aqui, 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Observe que temos um expoente 6 e um expoente 6. Então, como aqui a gente tem 1, a gente pode colocar um expoente 6 aqui também, que não altera o valor. Então, utilizando a propriedade de exponencial, eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa que 1/3 elevado a 6. Certo? Como temos o mesmo expoente e as bases são diferentes, significa que as bases são iguais. Expoentes iguais, para ser igual, as bases têm que ser igual. Tá? Então a razão vai ser igual a simplesmente 1/3. Esse exercício 3 da Unicamp, ele é um problema um pouco mais elaborado. Se em algum momento o estudante aprendeu sobre a sequência de Fibonacci, ela vai ser bem familiar, porque basicamente a sequência de Fibonacci a gente vai encontrar a razão áurea aqui. Se não, fica um pouco mais complicado, tá? Mas vamos lá. Considere uma progressão geométrica de termos não nulos, no qual cada termo a partir do terceiro é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores. Calcule os dois valores possíveis para a razão Q desta progressão. Então, essa sequência aqui, ela pode ser vista de duas formas. A gente tem um termo, o primeiro termo, vou chamar de A. O segundo termo vai ser A vezes a razão. Em consequência, o terceiro termo vai ser A vezes a razão ao quadrado. Essa é a forma básica de qualquer PG. Mas eu posso escrever ela também em termos da propriedade que o enunciado nos deu. Então, o primeiro elemento é A, o segundo elemento é A vezes a razão. E o último termo, o terceiro aliás, é a soma dos dois anteriores. Então seria A mais AQ. Tá? Então, tudo isso falado no enunciado é para a gente obter essas relações. Então, assim chegamos nessa relação aqui. O importante é o que? Essa parte aqui, que A igual a e AQ igual a Q, isso é óbvio. Tá? Então temos aqui que A vezes Q ao quadrado é igual a mais AQ.
Tá? Então, a relação entre a razão, as razões, é o que vai nos dar quem que vai ser ela. Então, a que ao quadrado tem que ser igual a mais a que, certo? Observe que o a ele é um elemento em comum em todos os termos, então a gente pode simplesmente eliminar ele, não vai fazer diferença o primeiro termo, como vai ser observado. Então, ó, que ao quadrado é igual a 1 mais q quadrado menos 1 igual a 0, e aqui temos nossa equação de segundo grau já ajeitada para a Bhaskara. Vamos então calcular o delta primeiro. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Delta é igual a 1, menos com menos, mais 4. Delta igual a 5. Então vamos utilizar esse delta aqui na nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, b já é menos 1, então menos com menos mais b, ou seja, 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2a, o a vale 1, então sobre 2. Então aqui a gente obtém as nossas duas soluções que estão no gabarito. 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Outra da Unicamp. Suponha que uma prova, um aluno gaste para resolver cada questão a partir da segunda, o dobro de tempo gasto para resolver a questão anterior. Suponha ainda que para resolver todas as questões, exceto a última, ele tenha gasto 63,5 minutos. E para resolver todas as questões, exceto as duas últimas, ele tenha gasto 31,5 minutos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos escrever essa soma aqui. Como a gente não tem um número de termos, vamos simplesmente escrever a soma genérica, para a gente começar a analisar. Tá? Então sabemos quantos tem aqui no meio. Como ele fala de antepenúltima, como ele fala de penúltima e última, então vamos citá-las aqui, né? Ó, suponha que para resolver todas as questões, exceto as duas últimas, ou seja, vamos colocar a antepenúltima aqui, que é a n-2, a penúltima, que é a n-1, e a última, finalmente, que é o a, n sendo n, o número de questões na prova. Tá? A gente tem essa relação aqui. Vamos utilizar a informação que ele dá. Suponha que, para resolver todas as questões, exceto a última, ele tenha gasto 63,5 minutos, ou seja, a soma daqui até aqui, tá? Ó, menos a última. A gente sabe que vale 63,5 segundos. E ainda aqui, para resolver todas as questões, exceto as duas últimas, ou seja, quanto que ele gastou para vir da primeira até a penúltima, tá? Ó, ele gastou 31,5. Tudo bem? Então, o que a gente observa aqui? Eu tenho aqui a soma do A1 até o AN-1. Eu tenho outra soma do A1 até o AN-2, tá? Ó, perceba que dentro desses tempos aqui já está o A1, A2, A3, até o AN-2. Então o que eu vou fazer? Eu sei que se eu pegar todo esse tempo e subtrair esse daqui, vai sobrar
o resultado da subtração vai ser esse único elemento. Então quer dizer que com esses dados a gente consegue descobrir quem que é o AN-1, ou seja, a penúltima, o tempo de resolver a penúltima questão, simplesmente fazendo o quê? 73,5 menos 31,5. Resultado, 32 segundos. Então ele gastou 32 segundos para resolver a penúltima questão. Então, como a gente tem o AN-1, é fácil obter o resto dos elementos. Tá? Então, a gente nem vai se pegar muita forma, a gente vai tentar observar aí como que vai funcionar. Então, é 32. Esse cara aqui é 32. E o enunciado diz que a próxima questão vai gastar sempre o dobro do tempo. É a mesma coisa que falar que a questão anterior gastou a metade do tempo. Então, se a penúltima gastou 32, então quer dizer que a anterior gastou 16, a anterior gastou 8, a anterior gastou 4, a anterior gastou 2, a anterior gastou 1. Tá? E qual que é a sacada? Aí que é a sacada necessária. Você pode observar que esse tempo aqui é a soma de todos os tempos, e bem o 63,5. Essa parte decimal 0,5, ele que te dá a sacada para descobrir aonde que começa, tá? Porque se tem um 0,5 aqui, então quer dizer que uma das questões tem que ter demorado meio segundo. Ou seja, eu não vou parar mesmo, eu vou pegar mais um aqui e meio. Uma das questões tem que ter demorado meio segundo. Tá? Porque aí na hora de somar vai aparecer esse meio aqui. Tá? A partir do meio vão ser sempre inteiros, então a soma sempre vai ser quebrada, vai ter um meio aqui. Então, a gente analisando essa sequência aqui, a gente consegue observar quantas questões tem. Então ele começou gastando meio segundo na primeira, depois gastou 1 e foi dobrando até chegar na penúltima 32, e por consequência a última vai ser 64 segundos, tá? A questão, o item é a pergunta: qual o número total de questões da prova? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então há 8 questões. O item B ele pergunta: qual o tempo necessário para que o aluno resolva todas as questões da prova? Também é simples, porque ele já deu que até a penúltima questão ele gasta 63,5 e a última vai ser o dobro de 32, 64. Então ele gastou até aqui 63,5 e vai gastar mais 64 na última. 63,5 mais 64, que vai dar então 127,5 segundos. Vamos para a questão 5 da FUVEST. Três números inteiros positivos estão em uma PG de tal forma que a soma deles é igual a 62 e o maior número é igual a 25 vezes o menor. Quais são esses três números? Então a ideia é sempre o quê? Você escreve, você não conhece nenhum dos três números, então você escreve ele na forma geral, que é o quê? O primeiro termo vai ser um A, o próximo termo vai ser A vezes a razão, e o próximo termo vai ser A vezes a razão ao quadrado, que é a razão vezes a razão, tá? E aí a gente tenta utilizar essas informações que foi enunciado nos passos. Então vamos primeiro utilizar a segunda informação, que o maior número é igual a 25 vezes o menor número. Então, supondo, né, que
A ordem não vai importar, mas vamos fazer de conta que esse cara aqui é o maior número. Esse aqui vai ser o menor número. Então o maior número, A vezes Q ao quadrado, é igual o menor número, é 25 vezes maior que o menor número. É 25 vezes o A. Tudo bem? Então a gente observa aqui que temos o A e o A, ele pode ser simplificado. Temos simplesmente que Q ao quadrado é igual a 25. Q ao quadrado é igual a Q igual a mais ou menos raiz de 25, Q igual a mais ou menos 5. Tá? Como o enunciado fala que os três inteiros são positivos, então a gente já exclui o negativo aqui, porque esse menos aqui vai fazer aparecer um negativo na sequência, que a gente não quer. Tá? Então a gente já sabe que Q vale 5, a razão vale 5. E a outra informação que ele fala é o quê? Que a soma dos três elementos é igual a 62, então quer dizer que A mais A Q mais A Q ao quadrado é igual a 62. Então a gente observa aqui que a gente já tem o quanto vale a razão, a gente consegue descobrir quanto que vale o A. Tá? Como o A ele aparece em todos os termos, a gente coloca ele em evidência. 1 mais Q quadrado é igual a 62. E a gente substitui o valor já calculado aqui, que é igual a 15. Então A é igual a 1 mais 5 mais 25, igual a 62. A vezes, somando tudo, temos 31, é igual a 62. Isolando A, 62 sobre 31, obtemos que o A vale 2. Tá. Então a gente sabe que o A vale 2 e a razão vale 5, a gente consegue montar a sequência. Ó. Vamos voltar aqui. Vamos completar ela. Então, o A vale 2, o segundo termo vai ser 2 vezes 5, 10, o terceiro termo vai ser 10 vezes 5, 50. Observe que ele satisfaz as duas propriedades. O último termo é 25 vezes maior que o primeiro e, somando todos, dá 62. Atividade 6, também da FUVEST, fala que uma progressão geométrica de 4 termos positivos, a soma dos dois primeiros termos vale 1 e a soma dos últimos dois termos vale 9. Vamos escrever então da mesma forma. Eu não sei quem são esses termos, mas eu sei que a sequência pode ser escrita como A vezes a razão, A vezes a razão ao quadrado, multiplicando por A para chegar no quarto, pela razão para chegar no quarto termo, A vezes Q ao cubo. Então essa seria a nossa sequência de 4 elementos de uma PG. Vamos utilizar as informações que ele passa para escrever as nossas equações. Ele fala que a soma dos dois primeiros termos é igual a 1. Então vamos escrever A mais A Q é igual a 1. E a outra informação, a gente adianta que vai ser um sistema, que os dois últimos termos, a soma dá 9. Então, A Q quadrado mais A Q ao cubo é igual a 9. Tá. Então, a gente vai utilizar esse sisteminha aqui e resolver. Tá? Como tem várias potências diferentes aqui, a gente não vai utilizar os métodos tradicionais de resolver sistema, tá?
porque os métodos tradicionais de adição e substituição é só para equação do primeiro grau. A gente tem que fazer algumas manipulações algébricas. A melhor para se fazer aqui é, nessa segunda equação, eu colocar o Q em evidência, porque a gente tem dois Q's aqui, Q quadrado e Q ao cubo. Então se eu colocar em evidência, o que eu vou obter? Eu coloco aqui o Q ao quadrado e o que sobrar eu deixo dentro do parênteses. Então eu tirei Q quadrado, sobra A, mais, tirei Q quadrado, sobra o A, sobra o Q, igual a 9. Observe o seguinte, o que está dentro do parênteses A mais AQ é exatamente o que temos na primeira equação. A mais AQ, isso é dado no enunciado e fala que vale 1. Então se aqui é A mais AQ também, então a gente pode simplesmente tirar tudo isso e colocar no lugar 1. Tá? Então a gente já some com A, já some com vários Q's que estavam atrapalhando. A gente só chega nessa equaçãozinha simples, que é ao quadrado igual a 9. Tá? Resolvendo, simplesmente isolando, temos mais ou menos raiz de 9, que é igual a mais ou menos 3. Então, a razão pode ser mais ou menos 3. Questão 7 da Unesp do triângulo. Considere um triângulo equilátero cujas medidas do lado é 4 cm. Um segundo triângulo equilátero é construindo une-se os pontos médios do lado do triângulo original. Novamente unindo-se os pontos médios do segundo triângulo, obtém-se um terceiro triângulo equilátero e assim por diante infinitas vezes. Ou seja, vamos fazer um desenho aqui no esboço do que esse enunciado está falando. Então você tem um triângulo equilátero, tá? E tem 4 cm de lado inicialmente. Vou pegar um lado aqui, bem no ponto médio, e com esse segmento aqui eu vou desenhar outro triângulo equilátero com a metade da medida, ou seja, então aqui vai medir 2 centímetros cada lado. Eu vou pegar metade de um dos lados e desenhar outro triângulo menor. Eu vou repetir esse processo infinitamente, tá? Esse aqui é o máximo que dá para fazer. Então, essa é a nossa equação. Ele pergunta a soma dos perímetros da infinidade de triângulos formados na sequência, incluindo o triângulo original, é igual a... Ou seja, eu vou pegar o perímetro desse, somar o perímetro desse, somar o perímetro desse, somar o perímetro desse, infinitamente. Vamos observar. O primeiro triângulo que vamos chamar de A1, o perímetro dele é 4 vezes 3, que dá 12. O segundo mede 2 centímetros, então 2 vezes 3 dá 6. O terceiro mede 1 centímetro. 1 vezes 3, que dá 3. Observando essa sequência, a gente observa que sempre está caindo a metade. A metade 12, 6, metade 12, 3. A gente não precisa mais fazer o resto. Sabe então que isso aqui é uma sequência infinita, em que o primeiro termo é 12 e a razão é meio. A razão ser menor que 1 nos possibilita utilizar as fórmulas da sequência infinita da PG, que é essa daqui, A1 sobre 1 menos Q. Então, essa fórmula aqui já nos vai dar direto o valor dessa soma infinita, pegar cada termo aqui e somar. A gente temos aqui 12 sobre 1 menos meio. Resolvendo essa conta de fração simplesinha, a gente obtém que tem 12 sobre meio, que é a mesma coisa que 12 vezes a fração de baixo invertida, que dá 24 centímetros.
certo? São casos que os triângulos vão ficando tão pequenos que a soma vai ficando insignificante. Que adicionar mais um triângulo vai ficando insignificante e essa soma vai ficar aqui parada no 24, quando a gente somar infinitos, os infinitos triângulos.